Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Bom, nós estamos aqui há muitos anos falando das maneiras que nós podemos evitar de destruir a humanidade, né, e o nosso planeta. Mas também, de outro lado, é muito importante que a gente considere o seguinte: a humanidade, de acordo com as descobertas do psicanalista, filósofo, cientista social, físico independente, pedagogo, Dr. Norberto Kepp, que está aqui com vocês sempre nesses programas de televisão, compartilhando os conhecimentos dele, as descobertas dele no campo da trilogia analítica, que foi uma ciência que ele formulou, uma ciência totalmente diferente das demais, porque é uma ciência que unifica o campo da filosofia à teologia. Portanto, não é simplesmente uma síntese de três elementos que se conversam como uma interdisciplinaridade. Não, ela é uma transdisciplinaridade que existe nessa ciência. Por quê? Porque a verdade, o denominador comum, o que é verdadeiro num campo, ele tem que ser o mesmo nos outros campos. E Norberto Kepp foi capaz de descobrir isso de uma forma assim muito prática e muito eficiente. Então, o que acontece? De acordo com essas descobertas e dentro das suas inúmeras publicações de livros e de seus assistentes, que também seguiram essa escola, então a Próton Editora já tem inúmeros livros publicados sobre a aplicação da ciência, a trilogia analítica. Então, dentro desse escopo, dessa escola de pensamento novo, nós também formulamos uma faculdade nova, que se chama Faculdade Trilógica. Essa faculdade trilógica, ela ensina todos os campos do saber, todas as disciplinas possíveis até o momento, porque isso ainda vai se expandir muito, tem tudo ainda que se expandir, mas então nós temos disciplinas que aplicam esses conhecimentos da psicossociopatologia. Então, a trilogia analítica, ela é aplicada em todas as disciplinas. Por exemplo, nós temos o campo de gestão ambiental, um curso oficial do MEC para gestores ambientais. Nesse curso, nós vamos estudar as causas mais profundas, psicossociais, da destruição do meio ambiente. Nós vamos estudar a psicopatologia, a sociopatologia, a terapêutica para se tratar disso tudo. E não só isso, mas um novo paradigma da física. Um paradigma que usa uma energia livre, barata, saudável, universal, que é a energia escalar ou o magnetismo. E dentro desse estudo foi desenvolvido uma tecnologia premiada internacionalmente que se chama Kepp Motor. Os Kepp Motores, ainda também, como disse, têm tudo para serem desenvolvidos, mas dentro do que já foi desenvolvido, a eficiência, a economia chega até 70%, 80%, 90% a menos que se gasta com esses motores de energia. E não só isso, eles são magnéticos, são ressonantes, então são muito saudáveis. Eles não ferem o meio ambiente, eles não ferem o ser humano. Então vejam, dei aqui um exemplo da gestão ambiental. Mas nós temos pedagogia, nós temos gestão de conflitos, nós temos artes, nós temos empreendedorismo, nós temos estudos jurídicos. Enfim, é um universo que se abre. Então, caros telespectadores, eu não estou aqui somente para dizer, olha, vamos parar de emitir
carbono no ambiente, CO2, isso aqui. Não joga lixo aqui. Não, é toda uma nova civilização que está sendo formulada, todas as bases de uma nova civilização que estão sendo formuladas aqui em São Paulo, com os seus tentáculos, é meio pejorativo, mas as suas expansões, né? E já em diversos países, no Brasil todo, de uma ciência, então, que vai conseguir trazer equilíbrio, vai desinverter a humanidade. Então, nós vamos ter mais saúde, nós vamos ter mais progresso, vamos ter mais riqueza, vamos ter mais harmonia, bons relacionamentos, vamos ter mais beleza no mundo, mais arte, mais felicidade, né? Vamos ter Deus aqui na Terra conosco. Finalmente, vamos conviver com Deus de uma forma que a gente nunca deveria ter deixado de conviver. Então, temos aqui o nosso programa todas as semanas com os nossos professores, Dr. Kepp aqui, graças a Deus, com a gente, e vamos começar. Essa questão, né, da ciência, né, a ciência experimental. Por que a ciência, seja medicina, seja física, seja até mesmo o direito, assim, de uma certa maneira, eliminou a parte psíquica dos seus estudos. Então, quando se fala a parte espiritual, é parte psíquica e que inclui também, é claro, a parte espiritual, a parte do além, né, do mundo além, que antigamente, até o final da Idade Média, Deus era incluído nos estudos. Então, a filosofia, a teologia da Idade Média colocava, e o direito também, né? Colocava Deus como centro, a base de tudo, e as leis, vamos dizer, as leis espirituais, que é praticamente a vida psicológica, a vida, vamos dizer, do pensamento, a vida das emoções. Então, começou uma ciência no mundo moderno baseado nos elementos materiais. Então, o que praticamente domina a civilização atual? Primeiramente, a questão da alimentação. A questão da alimentação é chamada, assim, na psicanálise, de oralidade. Então, é a necessidade de se alimentar bem, de ter certos alimentos, evitar outros. Então, o que observa é, por exemplo, nos Estados Unidos, a população, o peso assim, né, do corpo é acima da média. Então, o povo se alimenta demais. Então, essa superalimentação mostra por quê, né? O povo, quando tem, com qualquer pessoa, quando tem um problema, não consegue resolver, começa a se alimentar demais, começa a querer suprir, né, aquela falta de conhecimento, aquela ansiedade que fica com a alimentação. Então, o mundo se baseia no fator oral, que é a alimentação. Segundo, né, e a gente tem, inclusive, de falar do freudismo, da psicanálise que o Freud criou e se baseou inteiramente na questão da libido. O que é a libido? A libido é a vida sexual.
Então, foi um plano, né, de tirar a parte espiritual, a parte até divina do ser humano, criando uma ciência que não fala muito ou nada a respeito da vida psíquica, mesmo que na medicina fale da psicossomática. Então, eu até escrevi esse livro, A Medicina da Alma, para mostrar o seguinte, né? Que o ser humano, ele praticamente sofre da questão psicológica, da questão interna, dos sentimentos, né, das ideias. Se são ideias, sentimentos errados, o ser humano fica doente. E, inclusive, aí atinge o corpo. Então, a medicina trata dos sintomas, não trata da vida psíquica, da vida, a gente pode chamar espiritual, né? Então, o que acontece? Eu até escrevi um livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, porque a civilização americana dos Estados Unidos permaneceu na questão puramente assim material. Então, são 3 elementos que dominam a humanidade. Como eu falei, né? Questão da alimentação, questão do que comer, do que ter em geral, no sentido material. A segunda é a libido, né? Que é muito, muito falado e praticamente a vida, vamos dizer, sensorial, não tem defeito. Seja questão de alimentação, de sexo, seja uma questão qualquer outra sensorial, é uma questão espontânea da própria natureza. Então, esses 3 elementos é que levam a todo o interesse da humanidade atual, além, né, de alimentação, além da vida, vamos dizer, da libido, também a questão do poder. O ser humano, quando quer o poder, né, quando ele não tem e quer, por que ele quer tanto poder? Por que o poder é tão invejado, é tão procurado? Porque no poder o ser humano tem liberdade de incluir tudo aquilo que ele quiser, inclusive dos erros. Então, qual o maior erro da ciência? É colocar de lado o que não é material. Então, a gente pode, na questão médica, né? Queria falar com a doutora, ela tem algum quadro aí do coração para mostrar que colocam a questão do bem, assim, do coração bom e do coração ruim, colocam na questão só do funcionamento cardíaco, a medicina, e não coloca que esse funcionamento cardíaco vem do bom funcionamento mental. Então, a medicina, ela se atém muito nessa questão, vamos dizer, orgânica, e fica nisso. Então, quando o indivíduo tem um problema mental que vai para a psiquiatria, que tem uma psicose maníaco-depressiva, uma depressão, qualquer problema psíquico, eles querem achar, quer dizer, a medicina
em geral, né, até hoje, que é achar um componente mental, né, e assim orgânico, que está desregulando toda a estrutura que a pessoa tem. Então, é um enorme erro pensar que, por exemplo, tudo vem do coração, e não que o coração, quando ele bate, né, no peito da pessoa normal, o coração recebe a energética. Queria falar com o César, né, a questão que eu coloquei da física, a física sendo a base, assim, a rainha das ciências, é porque trata da questão do átomo, a questão do elemento material, e aquilo que causou problema material vem da parte psíquica, vem até da parte espiritual. Então, quando a física trata só do elemento físico, trata metade ou até menos da metade do problema da pessoa, e não trata do problema mental que vem do espírito, que vem das emoções, das ideias. O que o César acha? Então, Dr. Kepp, o senhor tocou num ponto muito sensível da ciência, porque a ciência atual, do jeito que está, ela é muito materialista, ela não analisa os aspectos essenciais da realidade. E qual é esse aspecto essencial da realidade? É a energia escalar que faz a matéria. Então, a própria matéria, ela é feita por energia, uma energia que os instrumentos não detectam. Entende? Os instrumentos são capazes de detectar ondas eletromagnéticas, radiações, entre outras, mas não detectam essa energia escalar. E essa energia escalar, pelo que a gente sabe, né, que isso foi descoberto por Nikola Tesla já lá em 1889, sabe-se que essa energia, apesar dela ser insensível, não detectável, é ela que faz a matéria através do fenômeno da ressonância. E essa energia significa que ela pulsa o tempo todo, ela é uma energia que fica o tempo todo em movimento, e esse movimento interno se chama vibração. Então o coração, o pulmão, eles estão sempre nesse mesmo movimento. O coração, por exemplo, ele pulsa, e o pulmão também, ele abre e fecha, abre e fecha. Então tanto o coração como o pulmão são órgãos que essencialmente captam essa energia escalar de fora, que pulsa pelo processo de ressonância. Então, quando o ser humano ele está de acordo com a natureza, porque ele cultiva pensamentos bons, sentimentos bons, então o coração consegue captar essa energia de forma natural e funciona com saúde e perfeição. Agora, se eu deixar elementos estranhos entrar na minha mente, como, por exemplo, eu cultivar sentimentos de raiva, de inveja, de censura, de medo, eu vou bloqueando o funcionamento do coração e impedindo que a energia escalar entre nesses órgãos e faça com que os órgãos funcionem de forma saudável. E aí que é a origem da doença que o Dr. Kepp está explicando. Então, a doutora vai mostrar agora o coração e como o coração funciona. O coração funciona com uma energia de fora, né? Funciona como o Sol funciona, as galáxias funcionam, como tudo funciona. Então, o funcionamento nosso depende de ser de acordo com a sanidade ou não. A doutora quer mostrar? Sim, e tem estudos mostrando, né, Dr. Kepp, que a pessoa que cultiva, né,
a questão do sentimento bom, ela vai captar então essa energia e o coração, captando mais energia aqui, né, no sistema que ele tem para transmitir, ele vai funcionar muito melhor e a própria onda, né, que nós vemos lá nos aparelhos do coração, ela vai ser mais harmônica e mais sincrônica, né? E ela envia essa informação para todo o corpo. E o contrário também, quando a pessoa fica num estado assim de frustração, de ira, então ela vai fazer com que essa energia não se transmita de forma adequada e aí pode ter ou arritmias, seja taquicardia ou também bradicardia. Bradicardia, né? Então, doutora, a medicina tem que ver que esse ar que entra, né, na aurícula, né, mostra a aurícula onde entra o ar. São 2 aurículas. Sim, a energética entra mais nesta região, né? E aí, com esse movimento do coração, da sístole e da diástole, então ela vai captar o sangue, né? Que já tem uma função energética, oxigênio, nutrientes. Ele faz um trabalho de complementação com os pulmões, limpando, né, o sangue do gás carbônico e trazendo oxigênio e transmitindo para cada um dos órgãos do nosso corpo. Então, eu mostrei que a questão da física é incompleta, porque, por exemplo, o coração é um órgão, né, material, mas funciona pelo elemento que vem de fora. O César chamou energia escalar, né? Que o Tesla descobriu. Então, essa energia escalar em si tem a parte passiva e a parte ativa. Então, faz uma duplicidade, a energia funciona para lá e para cá. De maneira que tudo que existe na humanidade, inclusive a gente tem que funcionar de acordo com a natureza, né? Se nós tivermos uma lição qualquer que impeça, por exemplo, de respirar bem por causa de uma atitude agressiva, uma atitude contra os órgãos assim internos, que atinge o coração, então é claro, né, que essa energia não funciona. Então nós temos que estar de acordo, esse é o nosso trabalho trilógico, de colocar, por exemplo, a física, não como física só, mas a energética, né? Mudar o nome de física para energia, porque é a energia que faz a física. Então, nós somos, assim, na criação, os últimos elementos materiais que existem. Porque tudo o que veio da criação veio através de um ser invisível, né? Nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele é que fez tudo. Então, é esse ser que para nós é invisível, que fez as galáxias, que fez os sóis, tudo, aí que fez inclusive a nossa vida orgânica funcionar. Então, quando a gente perde contato com esse ser, com essa energia que esse ser emitiu, negando que, inclusive, que ele exista, imagina, se ele não tivesse existência, nada teria também existência. Tudo vem desse ser que é espiritual, que nós chamamos de Deus. Até a próxima. Até.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.